O Império Cromwell, apelidado por muitos como o governante do Norte, era muito popular em todo o continente. E lá a moça vivia bem no luxo, em uma enorme propriedade, usando vestidos incrivelmente belos e caros. E também sempre usava joias deslumbrantes, incrivelmente caras e raras. No entanto, tudo isso não incomodava a garota de forma alguma. Mais do que qualquer outra coisa, ela queria explorar o mundo em que havia nascido. Sempre que tinha de descobrir um novo local, sua alma vibrava. Seu espírito era levado para longe e ela não conseguia acreditar que tudo isso era realmente uma realidade. Foi a partir desse momento que suas viagens começaram. Ela esteve em absolutamente todos os lugares que um pé humano poderia pisar. Ela viajou de lugares pré-históricos e do norte até o último fim na Sibéria e, sem perceber, visitou todas as partes, até mesmo o continente norte. Depois disso, a garota naturalmente se dirigiu ao continente sul para explorar suas terras. Foi quando ela começou a atravessar o deserto para chegar à cidade de Crotia de um dos países do sul. Mas, de repente, as coisas não saíram conforme o planejado. Como a garota estava no deserto pela primeira vez em sua vida, ela não calculou suas capacidades e até se perdeu. Ela estava andando em círculos há cerca de uma semana. As areias estavam ao seu redor e ela não tinha ideia de qual estrada a levaria para onde. Ela também não conseguia navegar pelo mapa porque nada estava claro. Ela estava ficando sem água porque o sol estava brilhando sem parar e ela estava com sede. Isso deixou a garota ainda mais irritada. E de repente, quando estava terminando de beber as últimas gotas de água, ela olhou para frente e viu algumas silhuetas estranhas. Ela percebeu que pareciam pessoas. Então, sem pensar muito, a garota imediatamente correu em direção a elas e começou a pedir ajuda, gritando alto para que prestassem atenção nela. Assim que a garota correu, ela viu um homem bastante bonito parado à frente de todos eles. Ele tinha até joias em seu corpo. Quando todos pararam, começaram a olhar com surpresa para a estranha, que estava respirando muito pesadamente, tentando fazer com que sua respiração voltasse ao normal. Quando ela piscou algumas vezes, viu que eles não estavam desaparecendo e ficou muito aliviada por não estar imaginando aquilo. Então, rindo nervosamente, ela se virou para os estranhos e perguntou se por acaso eles poderiam lhe dizer como chegar a Crotia. A garota estava apenas tentando pedir informações. Mas não funcionou como ela esperava, porque esses homens apontaram seus sabres para ela, ameaçando-a de morte. Quando ela viu isso, ficou muito assustada e não entendeu se ele realmente tinha inimigos ali, e por que estava apontando a espada para ela. O homem de cabelos loiros, que aparentemente era o líder deles, virou-se para a garota e perguntou se ela tinha alguma última palavra a dizer e se não tivesse, ele estava pronto para se despedir dela. Azuna ficou ali naquele momento e pensou no fato de que isso era completamente injusto. Ela podia imaginar que a morte a aguardaria no deserto, mas nunca imaginou que seria assim. Então a garota se aproximou e pediu que ele parasse, porque ela ainda nem tinha dito nada e ele já queria matá-la. Azuna pediu que o estranho guardasse sua espada e explicou tudo a ele. Mas o homem, golpeando-a com mais força ainda, perguntou. E no mesmo segundo, ela viu a espada voando diretamente em seu rosto. A garota percebeu que precisava se esquivar para sobreviver e, na verdade, conseguiu reagir a tempo, sem ser atingida de forma alguma. Ela começou a respirar pesadamente por causa do medo e da empolgação, mas percebeu que quase havia sido massacrada por esses estranhos. Então precisava fazer algo imediatamente, pois eles estavam falando sério. Azuna não aguentou mais e começou a gritar, dizendo que era contra as regras brandir uma espada como aquela sem aviso. Se ela não tivesse se esquivado, teria morrido agora, e a culpa nem era dela. O homem, por sua vez, olhou para ela com surpresa e perguntou de que regras ela estava falando, porque ele não sabia que havia outras leis para matar pessoas. Ele se aproximou dela e disse que até onde ele sabia, no final um sobrevive e o outro morre. Essa é a lei até mesmo da natureza. Azina olhou para ele e não entendeu como os olhos de uma pessoa comum podiam ser tão brilhantes quanto os desse homem. Eles a lembravam do sol escaldante do verão, que era doloroso de olhar, mas impossível de desviar o olhar. O homem começou a se aproximar cada vez mais dela, e a garota ficou cautelosa, sem entender o que ele queria. Azina então presumiu que ele provavelmente tentaria matá-la novamente, mas, naquele momento, o homem se aproximou dela, agachou-se e passou a mão em seu rosto. Ela não entendia por que ele estava olhando para ela daquele jeito e presumiu que sua aparência provavelmente o havia afetado de alguma forma, fazendo com que a garota até corasse um pouco. O estranho ficou em silêncio por um tempo e, de repente, riu e perguntou como ela podia ser tão bonita.
A Zina sorriu de volta para ele, mas estava em pânico. Ela não entendia o que ele estava dizendo, porque um minuto atrás ele havia tentado matá-la e agora estava dizendo que ela era linda. Ele, por sua vez, também disse que queria matá-la imediatamente. Mas mudou de ideia, então ela deveria agradecê-lo por tê-la mantido viva. Um tempo indeterminado se passou desde então, e a garota começou a acordar de repente. Ela não entendia onde estava e por que estava tão quente, e supôs que alguém a havia sequestrado. A Sina olhou ao redor e perguntou se havia alguém ali. Ela se sentia péssima, tudo doía e ela também estava com muita sede, o que a deixava tonta. Então, de repente, um homem passou por ela. E depois disso jogou um balde de água gelada no rosto da garota. Ele riu quando viu a cara dela e disse para ela segurar a água que estava pedindo há tanto tempo. Ele também acrescentou que em breve, ela até agradeceria por ela, e eles viriam quanto tempo ela aguentaria sob o sol escaldante mais uma vez. A Sina estava em toda a água. Ela estava até com um pouco de frio por causa do gelo e do inesperado. A garota ficou em silêncio por um tempo e depois, sorrindo, disse que pelo menos já se sentia melhor graças a uma ducha tão contrastante. Ela conseguiu voltar a si e se lembrar de tudo. Agora ela sabia onde estava e o que havia acontecido com ela. Graças aos respingos de água gelada, ela conseguiu se lembrar de todos os eventos que haviam acontecido com ela antes. A Sina se levantou e foi até a janela, pela qual podia ver a pequena cidade. Essa prisão foi construída no centro, onde o sol queima mais intensamente. E a julgar pela forma como as pessoas tratavam os prisioneiros nesse lugar e pela maneira como os outros do lado de fora estavam vestidos, só podia ser um lugar. E ela sabia exatamente qual era esse lugar. A Sina percebeu que estava no próprio reino do deserto, ou seja, em Pessiana. De fato, sua terra natal, Cromwell, está localizada no continente norte, enquanto Paciana está no continente sul. É um estado enorme que ocupa a maior parte de todo o sul, e eles também têm uma rixa de longa data com o reino de Cromwell. É por isso que a garota queria evitar cuidadosamente esse país em suas viagens pelo continente sul, porque seria muito ruim se os habitantes locais descobrissem quem ela era e de onde vinha. No entanto, a Sina não conseguia nem imaginar que se perderia no deserto e seria trazida para esse lugar. Mas então ela percebeu que agora não era o melhor momento para reclamar do destino. Ela tinha que pensar em algo. Essa prisão foi construída para torturar os prisioneiros com um calor mortal, e a garota não está acostumada a isso porque o clima aqui é bastante rigoroso. E portanto, muito em breve ela se encontrará novamente em uma situação crítica, o que significa que ela precisa encontrar uma maneira de escapar desse lugar o mais rápido possível e evitar esse destino horrível. Ela conseguiu encontrar em suas roupas o pequeno estilete que sempre usava, pois normalmente não conseguia encontrar seu tamanho. Então a garota foi até a fechadura e começou a abri-la. De fato, ela havia herdado a beleza da mãe e o cabelo incrivelmente prateado, semelhante ao luar. A mãe queria que a filha crescesse e se tornasse uma dama elegante, com a qual todos gostariam de selar seu destino. E toda vez que a Zina fugia de casa, sua mãe ficava incrivelmente irritada e a trancava em um lugar para que a menina pensasse sobre seu comportamento. No entanto, a Zina não era o tipo de pessoa que ficava sentada esperando ser libertada. Ela sempre encontrava maneiras de escapar desse castigo severo e sair do quarto, e no momento, estava grata à sua mãe pela provação, pois isso havia endurecido seu caráter. Graças à sua mãe, a Zina havia se tornado uma exímia artista de fuga. Portanto, abrir a fechadura na prisão não foi problema para ela. Na verdade, a prisão constante e as vitórias regulares ao longo dos anos a tornaram muito mais forte, e isso ajudou muito em suas viagens, pois elas eram repletas de perigos e situações incomuns. Durante sua prisão domiciliar, a garota praticou o tempo todo, aprendendo centenas de maneiras de escapar de qualquer lugar e com esse conhecimento, ela agora escapou da prisão mais dura e brutal da cidade. A Zina começou a tirar a poeira de seu vestido e pensou em como a prisão não era o lugar onde beldades como ela deveriam estar. A garota caminhou rapidamente pela cidade e dobrou a esquina. Ela percebeu que se não quisesse chamar a atenção, teria que se vestir como os habitantes locais primeiro. Essas mulheres escondiam o rosto o tempo todo para evitar seduzir os homens, e a garota achava que essa era uma tradição bastante ridícula. Mas ela não tinha escolha a não ser se conformar com as normas. A Zina encontrou um pequeno lenço em sua bolsa, que ela imediatamente colocou na cabeça, achando que isso seria vantajoso para ela. Talvez, dessa forma, ela não fosse imediatamente exposta. Quando a garota foi para o centro da cidade, ela olhou ao redor e ficou chocada com a área.
Na verdade, a garota sabia um pouco sobre Pacian pelos livros. Ela era descrita como um estado belo e forte, construído sobre as areias. Por isso, a garota queria visitá-la um dia, mesmo sendo inimiga de Cromwell. É claro que ela ainda era muito jovem e não sabia que seria capturada e trazida para esse lugar contra sua vontade. No entanto, esse ar quente, o prédio arenoso e as pessoas de uma nação diferente eram bastante impressionantes para ela. A Sina achou esse lugar ainda mais incrível do que o descrito nos livros. Ver tudo isso pessoalmente foi uma experiência incrível para ela. Era como um mundo completamente diferente nesse lugar. E é por isso que a garota adorava viajar. Ela podia ver lugares, culturas e costumes completamente diferentes. Portanto, agora a garota estava incrivelmente grata ao seu deus Lamecha, graças a quem ela podia fazer tais viagens. A garota seguiu em frente, mas, de repente, percebeu que reagiu de forma muito emocional aos seus pensamentos, pois as pessoas começaram a se virar para ela, porque ela deu um pulo e começou a gritar bem alto. A garota imediatamente puxou a máscara para cima e percebeu que estava se empolgando demais. Ela precisava ser mais cuidadosa, ou eles aprenderiam novamente. Ela continuou caminhando e depois se perguntou o que deveria fazer primeiro. A Sina supôs que a melhor coisa a fazer seria encontrar um lugar para dormir, mas primeiro ela precisava de algo para colocar no estômago, pois estava morrendo de fome. Ela não havia comido desde o início do deserto e não havia como saber há quanto tempo estava inconsciente nessa prisão. Por isso, ela estava incrivelmente faminta. Logo ela encontrou uma lanchonete de rua onde lhe prepararam um pequeno kebab com legumes e carne perfeitamente grelhada. Ela ficou animada quando viu o prato. Essa carne suculenta parecia incrivelmente apetitosa, então ela agradeceu ao vendedor pela guloseima e já queria experimentar um pedaço. Mas quando olhou para o lado, ela até deixou cair o petisco no chão de surpresa, pois estava muito surpresa e até assustada. A garota viu o homem que a havia levado para essa prisão não muito longe dela, e ela não podia acreditar em seus olhos e não sabia o que esse homem estava fazendo nesse lugar. O homem, por sua vez, também conseguiu notá-la e estava olhando-a diretamente nos olhos com seu olhar terrivelmente brilhante. A Sina imediatamente começou a cobrir o rosto com as mãos de medo, mas percebeu que precisava se acalmar o mais rápido possível, pois quando estava nervosa não conseguia tomar nenhuma decisão. A garota começou a se afastar, percebendo que havia muitas pessoas nesse lugar e que seu rosto estava coberto, então ela tinha certeza de que ele nem a reconheceria. Esse pensamento a acalmou um pouco. A Sina continuou andando cada vez mais longe, mas estava incrivelmente assustada com todos esses pensamentos. Ela ouviu os passos de alguém atrás dela e não conseguia acreditar que era realmente ele que a estava seguindo. Então a garota tomou a decisão de se virar para ver se estava tudo bem. E assim que se virou, viu o homem bem na sua frente. Ela ficou muito assustada com isso. Então imediatamente se virou e começou a cobrir o rosto ainda mais, para que ele não a reconhecesse. Mas mesmo assim, ela sabia que logo estaria acabada, porque ela não conseguiria se esconder para sempre. Então ela decidiu verificar sua presença novamente e quando se virou, viu um estranho olhando diretamente para ela, o que a assustou muito. A Sina estava prestes a ir embora, mas naquele momento o homem a agarrou pela cintura e começou a aproximá-la dele. Então ele se inclinou para perto do rosto dela e disse que podia ver que ela tinha conseguido escapar da cela, como um rato na opinião dele. O homem a olhou diretamente nos olhos e pediu com voz severa que ela lhe contasse tudo, como ela conseguiu sair dali. Mas a garota estava tão assustada que nem conseguiu dizer nada. Ela ficou olhando para ele por um tempo, e então foram interrompidos por uma voz que falava com Sirhad. Outro homem se aproximou dele, e depois de perguntar o que havia de errado, começou a olhar ansiosamente para a garota estranha. Sirhad, por sua vez, virou-se e jogando-a na direção dos outros homens, disse que estava voltando. Ele se voltou para o homem que os havia abordado, cujo nome era Omar, e disse que estava deixando essa mulher só para ele, pois não iria lidar com ela. Antes de sair, ele olhou para todos novamente e disse em voz baixa que era melhor não deixá-lo com raiva, pois eles só se arrependeriam. A Sina foi pega pelas mãos e começou a ser levada para algum lugar ao lado. A garota estava incrivelmente animada e não entendia o que estava acontecendo e o que ele faria com ela. A garota estava pronta para gritar de medo, mas percebeu que era melhor não chamar a atenção. Ela realmente esperava que ele não fosse morto. Ela queria que alguém a ajudasse, mas percebeu que seria inútil, porque todos não a estavam ouvindo. Sirha havia retornado à mansão naquele momento, seguida por Umar. O garoto perguntou se ela realmente havia escapado daquela masmorra.
Ele também disse que lhe pareceu lá no deserto que ela era muito diferente dos habitantes locais, e então ele pensou sobre isso. Em seguida, o mar perguntou por que eles não deveriam usá-lo para seu uso pessoal. Sihad olhou para seu ajudante com surpresa e perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele realmente não sabia como a garota poderia ser útil para eles, mas o mar disse que ela se comporta com bastante força e que sua fala e aparência são incomuns, assim como a energia que emana dela. Ele tem certeza de que ela pode até ser filha de algum aristocrata do continente do norte. Quando Sihad ouviu isso, ficou muito surpreso e perguntou se ele realmente achava isso. E o rapaz disse que seus instintos lhe diziam isso. E ele também se perguntou por que eles não deveriam obter informações sobre Cronval com essa garota. Quem sabe, talvez eles finalmente consigam descobrir o relacionamento de Cronval e Kreisha. O homem, ao ouvir a sugestão de seu parceiro, pensou por um tempo e depois disse que, nesse caso, tinha uma boa ideia. O mar olhou para ele com surpresa e perguntou o que ele havia pensado de repente. Ao anoitecer, a garota se viu em um lugar desconhecido para ela. Uma mulher se aproximou dela e lhe disse para segui-la. A Siana ficou muito surpresa, mas a seguiu e ficou olhando ao redor. Ela não entendia onde estava, mas percebeu que o lugar era muito grande. Logo elas chegaram a uma porta muito grande e a garota bateu. Depois disso, ela disse a Zino para entrar primeiro. Ela ficou um pouco desconfiada, mas entrou mesmo assim. Então ela imediatamente viu várias mulheres adorando nas laterais, e não percebeu quem eram todas as moças. Mas assim que ela entrou, essas moças correram até ela e começaram a tirar suas roupas. Oceana ficou desconfiada, sem entender por que elas a estavam agarrando daquela maneira. A garota tentou lutar contra elas, mas foi inútil. Elas continuaram a despi-la até que ela ficou completamente nua. Então, um dos estranhos agarrou seu braço com um aperto mortal e a levou até a enorme piscina que ficava na sala ao lado. Ela a empurrou para dentro dela. Depois disso, todos se aproximaram da garota e começaram a lavar seu corpo cuidadosamente. Oceana estava horrorizada e não entendia por que eles não davam um aviso antes de despir uma pessoa e jogá-la no banheiro daquele jeito. Ao olhar em volta, percebeu que isso não importava, pois ela havia sido capturada e trazida à força para aquele lugar. O que mais ela poderia esperar além de mais violência? E a garota estava completamente lavada. Seu cabelo até cheirava aos vários óleos perfumados que as outras moças haviam aplicado. Então, uma das estranhas trouxe uma roupa dobrada para ela e pediu que a vestisse. A Zina olhou para ela com cautela e perguntou: eles realmente querem que ela use essas roupas específicas? Naquele exato momento, Sihad estava sentado em seu quarto e se lembrava daquele momento no deserto em que tocou a garota. Ele ficou imediatamente satisfeito. Mas naquele momento, um de seus assistentes entrou de repente na sala. Ele fez uma reverência e disse que algo o havia agradado e que gostaria de saber o que era. O cavalheiro, por sua vez, continuou sorrindo e disse que estava muito feliz, pois afinal de contas, ele havia pegado um rato. Mas em outras palavras, era mais como um gato. Nesse momento, a Sina já havia vestido suas roupas novas e se virou para as outras garotas e perguntou: eles realmente gostam dos habitantes locais e usam essas roupas? O que a irritou foi o fato de essa roupa ser muito reveladora. Toda a sua barriga estava exposta e nem um único pedaço de tecido estava coberto, e ela não estava acostumada a se vestir assim. Na verdade, ela só teve que vestir essas roupas voluntariamente porque, caso contrário, as meninas provavelmente a nocauteariam e vestiriam tudo à força. Ainda assim, a Zina estava tensa com o sumiço de suas roupas habituais e com o fato de que provavelmente teria de usar essas roupas por um longo tempo. Quando ela supôs que as meninas provavelmente haviam guardado suas coisas enquanto a despiam, ela se sentiu muito triste. Havia seu mapa, seu dinheiro, seus pertences e até mesmo os retratos dos homens bonitos. Tudo isso estava em sua bolsa, mas a coisa mais importante naquele lugar era seu diário, e ela não estava em lugar algum sem ele. Era a única coisa que a Sina poderia usar para provar sua identidade durante a viagem, caso algo acontecesse. A garota percebeu que sua situação estava muito ruim e não sabia como encontraria suas coisas em um lugar tão grande para poder escapar mais tarde. Ela suspirou pesadamente e pensou que não era nada. Depois arrumou o cabelo e tocou o brinco que estava em sua orelha, e pensou no fato de que pelo menos ainda tinha o item mais importante com ela. Eram brincos especiais encantados. Eles os usavam para colorir seus olhos escarlates e cabelos prateados de marrom. E assim, graças a esses brincos, a garota podia viajar sem revelar sua verdadeira identidade. Por um tempo, a Siana ficou ali pensando no que deveria fazer. Mas de repente, a mesma garota que a havia acompanhado até esse lugar veio até ela e perguntou:
Ela deve segui-la agora. Então as duas partiram em uma direção desconhecida para a Zina. Quando chegaram, a garota parou na entrada e, apontando para as grandes portas, disse que tinha que ir até lá. Ela mesma ficou olhando por um tempo, percebendo que não estava gostando nada daquilo. Essa garota a estava levando cada vez mais longe, e ela não sabia onde estava. Mas logo a Zina teve que entrar, afinal. Quando ela olhou ao redor, ficou muito surpresa. A garota atrás dela lhe disse que aquele era seu quarto e lhe deu as boas-vindas ao harém. A anciã achou o quarto bastante aconchegante, mas depois analisou as palavras que haviam sido ditas e percebeu que de alguma forma estava em um harém. Para ter certeza, ela perguntou novamente à garota: "Está certo?" E ela disse que estava certo, que não havia erro. A anciã se perguntou com a voz trêmula se aquele era o tipo de lugar onde um homem mantinha várias mulheres e fazia o que quisesse com elas. A mulher respondeu que isso era absolutamente verdade. Então, a garota não conseguiu se conter diante das fortes emoções que a invadiram e caiu no chão. Ela não entendia como essas pessoas poderiam tê-la levado a esse harém em primeiro lugar e presumiu que elas eram completamente loucas. Na verdade, ela preferia apodrecer ao sol na prisão a ficar nesse lugar. A Zina se lembrou do homem que havia encontrado na rua e presumiu que provavelmente era o caso dele. Ela também achou que ele era definitivamente louco e que deveria ser tratado. E a garota também pensou no fato de que a cara de convencido dele não salvou a situação nem por um segundo. Então a garota se aproximou de repente e, voltando-se para sua senhora, pediu que ela fosse rápida, pois o chão estava muito frio. E entrar para o harém é a maior honra, portanto, ela deveria ficar feliz com essa oportunidade incrível. A anciã ficou em silêncio por um tempo, depois se levantou do chão e começou a gritar, perguntando se ela estava sendo intimidada, e também pediu que a garota acordasse, pois um homem deve ter apenas uma mulher, e ela foi levada e trazida para esse lugar onde um homem se divertia com várias. E ela perguntou à garota como esse horror poderia ser chamado de honra e como ela poderia ficar feliz com tal coisa. Ela também disse que todos eles não são considerados seres humanos aqui, mas são mantidos apenas como brinquedos. Ela disse à garota que tirasse os olhos, pois isso era completamente errado e até imoral. A funcionária, por sua vez, sorriu e perguntou com uma voz misteriosa o que ela realmente achava errado, pois ela estava incrivelmente feliz por ser um brinquedo para o Sr. Sihad. Então a garota percebeu que era absolutamente inútil discutir com ela. Era como jogar ervilhas contra a parede. Elas ainda voariam em sua direção. A anciã percebeu que todas elas haviam sofrido uma lavagem cerebral e por isso, achavam normal ficar com alguém. Então ela foi até a cama e começou a bater nela com força, esperando que alguém tivesse pena dela e a salvasse. Mas então ela parou e notou algo estranho. Ou seja, o lugar estava incrivelmente silencioso. Então ela imediatamente se voltou para a garota e perguntou: "Por que está tão quieto? Não há outras garotas neste lugar?" A mulher, de cabeça baixa, disse que tudo se devia ao fato de ela ser a única eira nesse harém. Quando a Zina ouviu isso, ficou incrivelmente surpresa. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou se ela estava realmente dizendo que era a única mulher no harém. Naquele momento, o homem que estava encarregado da propriedade se aproximou de Lord Sihad e disse que o grande governante de Darak tinha vindo vê-lo. O homem estava um pouco desconfiado. Ele estava estudando alguns papéis naquele momento. Ela disse para deixar o homem entrar. Então um homem muito bem vestido entrou em seu quarto, fez uma reverência e o cumprimentou. Ele disse que Jaleel de Darak estava feliz em conhecê-lo. O homem que estava sentado longe dele interrompeu seus afazeres e perguntou o que, afinal, havia trazido o grande governante Jamil até ele. Este, por sua vez, aproximou-se e disse que ouvirá dizer que o cavalheiro havia retornado do oásis sagrado de Ismael com boa saúde e por isso viera cumprimentá-lo. Sihad, por sua vez, não disse nada a isso, mas pegou a granada que estava perto dele. Em seguida, o homem continuou a conversa, dizendo que uma coisa muito interessante havia chegado ao seu conhecimento, a saber, que ele trouxe uma mulher de rosto pálido para seu harém. Ele sabia que antigamente os escravos também eram aceitos no harém, mas também tinha ouvido dizer que ele não conhecia a origem dessa estranha. Então Jamil se perguntou surpreso como ela poderia ter sido autorizada a entrar em um lugar tão importante. Ele também acredita que o cavalheiro imagina a surpresa que teve quando recebeu a notícia. E sorrindo, ele disse que estava começando a se preocupar com a possibilidade de que os rumores sobre sua sanidade mental estivessem se tornando verdadeiros. Mas naquele momento ele parou imediatamente, pois viu Said esmagando a granada com uma mão e olhando diretamente para ele.
O cara perguntou baixinho, esticando cada palavra, como ele se atrevia a insultá-lo daquele jeito. Jamil ficou incrivelmente assustado quando ouviu essas palavras e já se arrependeu de ter aberto a boca. Sua energia assassina estava dominando o homem. Ele percebeu que se fizesse mais uma palavra ou movimento errado, o homem o mataria. Então, ele se ajoelhou e disse com uma voz trêmula que estava apenas expressando sua preocupação. Nada mais. Sheed, ainda sentado em sua poltrona, disse que não precisava de seu incômodo inútil e mandou o cara ir embora enquanto ele ainda era gentil. Jamil, é claro, percebeu que precisava obedecer a esse homem, então saiu correndo do escritório o mais rápido possível. Quando o garoto ficou sozinho, começou a lamber lentamente os dedos, que estavam escorregadios com suco de romã, e pensou no fato de que se esse homem o desafiasse novamente, ele veria como as coisas poderiam acabar, não a seu favor. A China ainda estava deitada em seu quarto naquele momento e estava incrivelmente triste. Ela não entendia como poderia ter se colocado em tal situação. A garota percebeu que agora estava realmente à beira da morte, e ela só queria ver o deserto com seus próprios olhos. E Asino achava tudo isso injusto, porque ela não era culpada de nada, e ela foi dada ao harém dessa forma. Mas a garota rapidamente se animou, percebendo que precisava se recompor. Afinal de contas, ficar sentada sem fazer nada definitivamente não era para ela. Ela tinha que fazer algo para se salvar. Ela precisa encontrar uma maneira de sair desse lugar, porque ela não pode se tornar a esposa de um homem obscuro e vil que ela nunca conheceu. Asina estava falando sério e até mesmo incentivou o fato de que ela conhecia seu objetivo. A garota pensou no fato de que tinha sido capaz de escapar até mesmo da severa prisão de Fen e de Glazov sem pestanejar. E deveria ser fácil escapar de um lugar tão aberto, porque tudo se resume à coluna e ao terreno aberto, o que significa que há apenas algumas pessoas para vigiar, e é isso. No entanto, ela também tinha dois problemas. No início, ela havia perdido todos os seus pertences, que eram muito preciosos, e mesmo que conseguisse sair desse lugar, não conseguiria sobreviver no deserto sem suas coisas, especialmente sem seu diário. Na verdade, era um livro especial que ela havia criado por conta própria, um símbolo da autoridade de seus pais que dava acesso a itinerários importantes em suas viagens. Sem ele, Asina não pode nem mesmo viajar livremente pelo continente do norte, muito menos por outros como o continente do sul. Portanto, ela precisa recuperar o diário rapidamente. E em segundo lugar, são os brincos dela. Esse feitiço de camuflagem neles não dura para sempre, e você precisa tirar a camuflagem e deixar os sarex descansar, nem que seja por uma semana. Caso contrário, eles se quebrarão e nunca mais funcionarão. De acordo com os cálculos da garota, os brincos durariam mais uma semana, o que significava que a Sina tinha apenas uma semana para escapar desse lugar. Ela teria que elaborar seu plano em detalhes, encontrar suas coisas e fugir o mais rápido possível. Ela se levantou da cama, pensando que agora não poderia perder tempo a não ser explorar a área e estudar o layout. Ela se levantou da cama, pensando que agora era um bom momento para explorar a área e estudar o layout. Logo ela saiu e subiu em uma cerca baixa. A garota olhou para cima e notou que nesse lugar, a lua estava brilhando em um tom branco, e no norte, ela tinha uma cor mais amarelada. Isso surpreendeu a Sina um pouco. Ela não sabia que as coisas eram diferentes em diferentes partes do mundo. Mas de repente a garota se perguntou por que a residência desse homem era tão grande, pois tinha o tamanho de um palácio. Ela percebeu isso porque subiu em um ponto bastante alto para olhar ao redor e encontrar uma saída. A Sina notou que todos os prédios estavam conectados de alguma forma sistemática, tornando difícil sair ou mesmo entrar nesse lugar, e ela estava atualmente na parte mais distante dele. Assim, a garota percebeu que escapar seria muito mais difícil do que ela pensava. A garota também se perguntou por que esse homem que a havia trazido para cá estava vivendo em um lugar assim, quem ele era e, o mais importante, por que ele queria se esconder. Bem, Oziana afastou esses pensamentos, pois primeiro ela precisava entender para que servia tal estrutura. Em pouco tempo, ela pulou da cerca para o outro lado e aterrissou como um super-herói. Olhando ao redor, ela notou que não havia ninguém por perto, e ainda assim, não entendia o que era esse prédio ou por que ele era tão bem guardado. A julgar pela decoração luxuosa, ela pertencia a alguém bastante poderoso. Mas ela foi até a lateral e notou que também havia um jardim, então presumiu que seria um bom lugar para explorar. Assim, sem perder tempo, a Sina correu imediatamente para lá, mas logo parou quando viu a silhueta de alguém na água. A garota percebeu imediatamente que havia alguém ali, o que significava que se ele se virasse de repente, ela seria vista. Então, ela se escondeu rapidamente atrás dos arbustos.
A garota olhou para fora dali da forma mais silenciosa e discreta possível, sem entender o que alguém poderia estar fazendo no jardim a uma hora tão tardia, nem quem era ele. Então, de repente, a lua brilhou ainda mais forte e os olhos de Acina se ajustaram à escuridão, e naquele momento, ela pôde ver o homem. Eu vi o corpo musculoso e musculoso do psicopata que a havia trazido para esse lugar horrível. Ela se sentiu um pouco desconfortável, pois sabia que o havia encontrado uma vez por acaso. Mas 2 vezes, em sua opinião, era um pouco demais. De repente, todo o corpo de Acina começou a tremer de medo e incompreensão. Então ela começou a se arrastar para longe o mais silenciosamente possível, percebendo que precisava fugir antes que ele fosse notado. Mas no mesmo instante, ela ouviu a voz de um homem, que sorrindo, disse que dessa vez ela estava realmente agindo como um rato. A garota, ao ouvir isso, congelou imediatamente no local. Ela até deu um pulo de surpresa. E por causa disso, ela caiu direto na água que não estava muito longe dela. O homem jogou uma capa sobre os ombros dela para cobrir seu corpo nu e depois se perguntou o que ela estava fazendo naquele lugar no meio da noite. Saad também perguntou com uma voz surpresa se ela tinha esse hobby de espiar as pessoas ou se era apenas algum tipo de espiã secreta. A garota continuou sentada na água e disse com voz trêmula que não estava realmente espiando e que não era uma espiã. Mas então ela se levantou e perguntou quem ele era. O homem que roubou uma garota na rua em plena luz do dia e ninguém disse uma palavra sequer. O homem ficou um pouco surpreso com a reação dela e permaneceu em silêncio por um tempo. Depois disso, ele disse que poderia fazer absolutamente qualquer coisa que quisesse neste país. Oceana, ao ouvir isso, riu e perguntou se ele era realmente Deus ou o governante absoluto de todas essas famílias. Mas o homem respondeu com uma voz séria que ele era, na verdade, o rei do estado. Em seguida, ele lhe perguntou se ela ficaria quieta e o obedeceria. Azuna olhou para ele com surpresa e perguntou se isso era mesmo verdade. Mas Saad se aproximou dela e levantou a cabeça. Ele sussurrou seu nome no ouvido dela e lhe disse que era o governante de Persian. A garota ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou, surpresa, se ele era mesmo um guaxinim, o deus vivo desse país. O homem sorriu e disse que estava até satisfeito pelo fato de ela saber o significado da palavra guaxinim. A garota ficou olhando para ele com surpresa por um tempo. Então Saad se cansou de esperar. Então ele se aproximou dela e jogou o corpo dela em seu ombro. Imediatamente ela começou a gritar por toda a rua, perguntando o que ele estava fazendo e pedindo que a colocasse no lugar dela, pois aquilo era falta de educação. Mas o homem não quis ouvi-la. Ela lhe perguntou como ele podia tratar uma bela mulher de forma tão rude e acrescentou que ele seria punido por isso. Durante todo esse tempo, ela estava batendo com seus punhos pequenos nas costas enormes e musculosas dele. A garota não entendia o que estava acontecendo ou para onde ele a estava levando, mas logo entraram no quarto e ele fechou a porta atrás de si. Então Saad foi até sua cama e jogou a garota ali mesmo. Ele ficou olhando para ela por um tempo, depois se aproximou e perguntou se ela era realmente uma espiã de Cromwell. Sua voz soou bastante áspera e séria. Acina ficou um pouco assustada. No entanto, ela percebeu que precisava esconder a todo custo que era exatamente dali. Portanto, ela disse que era do continente norte, mas não exatamente do abrigo, e que definitivamente não era uma espiã. O homem então perguntou por que ela estava indo para o karatê nesse caso. Ela respondeu que, é claro, estava indo lá para uma excursão, nada mais nada menos. Ela sorriu e disse que era apenas uma viajante inocente. De repente, sua voz começou a tremer e ela pediu que ele acreditasse, pois era realmente verdade. O homem ficou em silêncio por um tempo, mas depois, sorrindo gentilmente, ele disse que nesse caso tudo bem. Ele acreditaria em sua palavra. Digamos que ele a tenha olhado diretamente nos olhos e depois perguntado se ela estava tentando seduzi-lo agora. A garota perguntou com surpresa, imaginando o que isso significava, já que ela nem sequer havia insinuado isso. De repente, Oceana seguiu o olhar dele, sem entender o que ele estava olhando e porque ele nem sequer desviou o olhar. Mas quando ela olhou para baixo, viu que sua saia estava encharcada e que suas pernas e roupas íntimas podiam ser vistas. Ela também tinha gotas de água escorrendo pela barriga porque havia caído no rio. De repente, Acina ficou muito irritada e começou a gritar com ele, perguntando para onde ele estava olhando. É claro que isso era totalmente inaceitável para ela. No entanto, Saad, por sua vez, começou a se aproximar dela, fazendo com que a garota tivesse que se deitar na cama, e disse que ela mesma havia declarado que era uma mulher bonita. Nesse momento, a garota pensou em como isso era realmente verdade, mas afinal, ele disse, ridicularizá-la e dizer que isso não era verdade.
Então ela se afastou do rosto dele e pediu que ele se afastasse e lhe desse espaço. Bem, o homem continuou a sorrir, aproximando-se cada vez mais do corpo dela, e perguntou se ela permitiria que ele acrescentasse mais uma coisa ao que havia dito. E sem esperar pela permissão dela, ele disse que embora não pudesse dizer se ela era bonita, naquele momento ele agarrou o rosto dela, virando-a para que ela o olhasse diretamente nos olhos, fazendo contato visual com ela, e depois disse que provavelmente poderia dizer que ela tinha olhos muito bonitos. O homem se amontoou em cima dela, cada vez mais perto, e já queria beijá-la nos lábios. A Sina continuou tentando resistir, mas percebeu que ele era muito forte. Nada estava dando certo para a garota, e ela sabia que poderia estar em apuros se não fizesse algo a respeito. No entanto, o homem segurou sua mão com tanta força que até a machucou. Ela fechou os olhos para não ver o rosto horrível dele. Ela gritou e pediu que ele a soltasse. De repente, vendo como ela estava tensa e tremendo de medo, ele se afastou. A garota abriu os olhos de surpresa e olhou para ele, pois sentia que o máximo de ar que podia entrar em seus pulmões era agora. E ele, por sua vez, com um sorriso presunçoso, disse que estava feliz em recebê-la em seu harém e também chamou a garota de estranha. Na manhã seguinte, a Siana acordou já em seu quarto. Ao lado dela, eu estava arrumando o quarto de Vaz com uma garota desconhecida. Ela se sentou na cama, um pouco desconfiada, e então se voltou para a desconhecida, perguntando quem ela era e o que estava fazendo em seu quarto. A garota desconhecida sorriu, virou-se para Altun e disse que estava muito feliz por ela já estar acordada. Em seguida, ela se aproximou da cama e, curvando-se gentilmente, disse que seu nome era Nur e que ela seria sua criada daquele dia em diante. Ela acrescentou que era uma grande honra conhecê-la. A própria garota ficou muito surpresa com o fato de o Sayed ter colocado uma criada para vigiá-la. Ela presumiu que provavelmente era porque havia andado pela propriedade sem permissão na noite anterior. Nur se aproximou dela, pegou sua mão e disse que tinha ouvido falar que ela tinha uma patroa muito inteligente. Mas ela não devia ser daqui, pois nunca tinha visto tão clara. A empregada sorriu e disse que era assim que todos chamavam a mulher Kuna. Ela se tornou uma garota nobre que tem o direito de servir a Shidu, por isso ela a parabeniza de todo o coração. Esse tipo de chance não acontece com muitas pessoas. A Siana estava um pouco desconfiada. Ela levantou a mão e perguntou se poderia lhe perguntar algo, mas Noor, por sua vez, foi cautelosa e disse que ela não precisava se dirigir a ela com tanto respeito, pois ela era sua empregada. A moça ficou um pouco desconfiada e disse que nesse caso não o faria. A garota estava um pouco cautelosa e disse que nesse caso não estaria. Na verdade, a Siana estava um pouco preocupada, pois precisava elaborar um plano de fuga, e ter a cauda em todos os lugares não era nada bom para ela no momento. Nor, por sua vez, foi até uma pequena mesa e serviu chá para sua senhora, dizendo que ela havia entendido tudo errado, pois só havia sido chamada para ajudá-la. A empregada também disse que se ela fosse muito incômoda, a patroa poderia simplesmente pedir que ela fosse embora, e ela a deixaria em paz. Oceana pegou a xícara de chá nas mãos e ficou um pouco surpresa, mas disse que não tinha problema. Na verdade, era um grande alívio para ela, pois poderia trabalhar por conta própria em caso de emergência. Antes de sair pela porta, disse à sua patroa que a chamasse se precisasse de mais alguma coisa, e também disse a ela que aproveitasse seu descanso. Oceana lhe agradeceu e em seguida, a empregada simplesmente saiu. Ela olhou em volta por um tempo e então, com um suspiro pesado, percebeu que ainda achava difícil acreditar que a estavam chamando de mulher guaxinim. De fato, ao contrário de Cromwell, onde as pessoas acreditam na deusa Nuilemisha, em Pesiania o deus é declarado como seu governante. De acordo com a lenda, é o deus que traz água para o deserto seco e arenoso, o que promove a vida na flora local. Seu nome é Kon. E nessa cidade, ele não é apenas o rei. Desde a economia e a política até a cultura do país, tudo gira em torno desse Kun. Ele é honrado como uma divindade viva que sempre ajudará e guiará seu povo para o caminho certo. A Siana suspirou pesadamente depois de pensar em tudo isso e não sabia como ela sabia que ele era realmente uma pessoa tão importante. Nesse momento, ela começou a se lembrar do homem que se aproximou dela na noite passada e ficou totalmente ruborizada. Suas mãos começaram a tremer. E ela pensou no fato de que não importava para ela se ele era mesmo o terceiro Kun. Ele ainda não tinha o direito de fazer o que quisesse. Isso a irritava incrivelmente, sem mencionar que era o primeiro beijo dela e, infelizmente, pertencia àquele horrível couro de marinheiro. Ela ainda estava toda vermelha e desejou com raiva que pudesse simplesmente virar a bunda linda e perfeita dele. Ela estava realmente irritada com toda a situação.
mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Naquele momento, Siad estava sentado em seu escritório na varanda. Umar estava ao lado dele e disse que queria concluir que nenhuma mudança nas ações do Jaid havia sido notada. Presumivelmente, ele não está nem mesmo ciente do quanto eles sabem sobre seus assuntos. Depois disso, ele se curvou e perguntou ao homem como ele ordenaria que agisse em tal situação. O rapaz disse para deixá-lo em paz, pois estava interessado em ver até onde sua audácia o levaria. Umar ficou um pouco surpreso, mas disse que tudo seria feito. Então, ele percebeu que estavam sendo observados por um homem que ele conhecia muito bem. O homem sussurrou para Umar perguntar a Siad sobre a mulher que havia sido aceita no harém. O rapaz se lembrou disso e se voltou novamente para Siad. O homem olhou para ele e perguntou o que mais ele precisava, se havia alguma pergunta urgente. O rapaz fez uma reverência e disse que gostaria de saber um pouco sobre a mulher que havia sido colocada no harém. Em sua opinião, foi uma decisão um tanto apressada e radical, pois tal medida deveria ser apenas um entretenimento. Zihad ficou cauteloso e olhou com raiva para seu ajudante depois dessas palavras. O homem abaixou a cabeça e pediu desculpas, dizendo que deve ter se expressado mal. Nesse momento, o homem se aproximou e disse que, no entanto, ele ainda estava certo sobre algo. O grão-vizir certamente não gostaria disso, pois queria suas filhas no harém, não uma estrangeira estranha. O homem também mencionou que 6 outros dignitários e 48 outros deveriam ser considerados, todos os quais lutariam para colocar suas filhas nesse harém. Ele disse que gostaria de saber mais sobre essa mulher desconhecida. Quando Siad ouviu isso, ficou em silêncio por um tempo. Em seguida, olhou com raiva para seus colegas e pediu que a trouxessem aqui. A moça estava tomando o café da manhã naquele momento, e quando Noor foi até ela e lhe deu a notícia, ela até deixou cair um pedaço de carne do garfo de surpresa. A empregada fez uma reverência e disse que era ela quem o roqueiro queria ver. A Siana ficou um pouco desconfiada e disse que estava comendo agora, então não era muito conveniente para ela. A empregada disse que ela provavelmente teria de ir, pois o mestre ficaria muito zangado se ela não fosse. Assim, a Siana seguiu, embora estivesse muito descontente, pois estava prestes a desfrutar de uma refeição deliciosa e não entendia por que ele precisava vê-la com tanta urgência. Ela não entendia por que, de repente, tinha de ir até ele, à sua disposição. Ela não era um cachorro, mas, nessa situação, não tinha escolha, então tinha que ir até ele. Então, Noor parou de repente e se virou para Zina, e disse que eles já haviam chegado. Em seguida, ela abriu a porta diretamente para a sala onde Siad estava sentado em seu trono. Siad parecia bastante sério, e a criada disse, virando-se para ele, que havia trazido a garota como ele havia pedido. Ele acenou com a cabeça, o que significava que ela deveria deixá-los a sós. A Siana se adiantou e a porta se fechou atrás dela. Quando a garota viu isso, ficou muito chateada, pois não queria que Noor ficasse sozinho com elas, sem saber o que ele poderia ter feito com ela. Mas a empregada saiu mesmo assim, e a moça, que havia se afastado dele para evitar olhá-lo nos olhos, percebeu que tinha vindo vê-lo, afinal, mas estava envergonhada até mesmo de olhar para ele, pois eles nunca haviam se cruzado desde aquela noite, mas o homem acabou falando primeiro. Ele sorriu e perguntou à garota por quanto tempo ela iria evitar seu olhar. Siad também acrescentou que queria que ela contasse melhor como foi sua primeira noite no harém. A Zina, suspirando pesadamente, pensou consigo mesma que ele era apenas um idiota insolente. No entanto, como ele era tão insistente, ela ainda jogaria esse jogo com ele. Portanto, a garota disse que não estava evitando o olhar dele, mas apenas se preparando mentalmente para ele. Em seguida, ela sorriu seu melhor sorriso, ansioso, e disse que ele era a única razão pela qual sua noite tinha sido incrível. E então ela se perguntou como teria sido a noite dele. O homem, levantando-se de seu assento, disse que se ela gostava tanto do harém, ele a deixaria ficar lá para sempre e perguntou o que ela achava disso. E pensou consigo mesma que ele devia estar brincando. A moça disse que mesmo assim, por mais tentadora que fosse a oferta maravilhosa dele para mim, ela tinha de recusá-la. O homem se aproximou cada vez mais dela e disse que na noite passada, ela agiu como um gato selvagem. Hoje de manhã, porém, ela está excepcionalmente dócil. Siad colocou o braço em volta da cintura dela e disse que isso era bastante incomum para ela e se perguntou se ela estava tramando algo, já que estava tão quieta. Então, sem esperar por uma resposta, ele pegou a mão dela e a sentiu incrivelmente afiada. E então ele percebeu que as palavras de Nazir tinham sentido, afinal. Nazir disse que ela estava sendo impertinente, mas sua fala e aparência são incomuns, assim como sua energia, e ele tem certeza de que ela poderia ser filha de algum aristocrata do continente do norte.
Então o homem lhe fez a mesma pergunta novamente. Por que diabos ela estava indo para Crotia? Azuna ficou um pouco surpresa, pois ele apertou sua mão com mais força. Que ela só queria ver os pontos turísticos e conhecer as pessoas. Sihad, ao ouvir isso, sorriu maldosamente e disse que se ela dissesse essa palavra novamente, ele calaria sua boca para sempre e ela se arrependeria de tê-lo conhecido. Quando a garota ouviu isso, ficou muito cautelosa, pois quando olhou diretamente no rosto, notou novamente aqueles olhos desolados que estavam prontos para matá-la. Sempre que ele olhava assim, ela se sentia completamente nua com o olhar dele. Este que a estuda da cabeça aos pés. Há um sentimento que ela nunca experimentou antes em sua vida. No entanto, em meio a todo esse caos, uma coisa muito importante se destaca. Sua intuição lhe diz para fugir desse homem o mais rápido possível, enquanto ainda tem uma chance. Asiana se afastou dele e disse que tinha ouvido falar que os encontros eram incrivelmente deliciosos lá. E como ele sabia, a região era famosa por suas frutas, então ela gostaria de experimentá-las. Ela também gostaria de ver como eram as casas no deserto. E infelizmente a garota parou por aí porque esqueceu o que mais tinha a dizer. De repente Azuna baixou a cabeça e não entendeu porque estava em silêncio. Ela tinha tantas desculpas e agora não conseguia nem se lembrar de uma. Mas de repente, quando ela quis dizer mais alguma coisa, o homem a interrompeu e disse que tudo aquilo era bobagem, e perguntou se ela havia atravessado o deserto da morte para conseguir alguns encontros e casas só para isso. Ele também disse que nenhuma pessoa no mundo faria tal coisa, mesmo sob a mira de uma arma, e que ela foi lá voluntariamente para ver essas coisas estúpidas. A garota, quando ouviu sobre o deserto da morte, ficou muito surpresa, pois não sabia que esse era o nome daquela área. Mas naquele momento, o Mar entrou de repente na sala e, desculpando-se com o cavalheiro, disse que não queria interrompê-los. No entanto, o secretário do rei chegou. A moça imediatamente olhou em sua direção e percebeu que podia reconhecer esse homem. Ele estava na cidade na época em que ela conheceu Sihad. Ela ficou muito feliz naquele momento, pois percebeu que seu salvador tinha vindo em seu socorro. O homem, por outro lado, vendo os olhares furiosos do cavalheiro, disse que havia pedido que ele viesse, mas que provavelmente não era bem-vindo aqui agora. Então perguntou se deveria ficar. Sihad suspirou pesadamente, estendeu a mão para frente e disse que não. Ele conseguiu passar e, voltando-se para a moça, disse-lhe que a cumprimentasse, pois ela era sua assistente. Em seguida voltou-se para o Mar e disse, aquela garota. Mas, de repente, ele se deu conta de que não sabia nem o nome dela. Então, houve um silêncio constrangedor. Então, ele imediatamente se voltou para Sina e lhe perguntou qual era o nome dela. A garota sorriu nervosamente e pensou que ele havia levado muito tempo para perceber que deveria ter perguntado o nome dela. Mas ela manteve a compostura e disse seu nome. O Mar se aproximou dela, fez uma reverência e disse que estava feliz por encontrá-la novamente e a chamou de senhora. Ele também disse que não conseguia reconhecê-la em seu novo traje. Ela estava tão bonita. Ele olhou para Sihad e disse que o cara deve estar feliz com isso. A moça, ao ouvir isso, sorriu, ajeitou o cabelo e disse que é claro, porque afinal, ela era incrivelmente bonita. O Mar, por sua vez, disse que estava surpreso por ela ainda ser capaz de dizer tal coisa em sua posição atual. Isso prova que ela é bastante forte em seu espírito. Sihad, que estava cansado de ouvir tudo isso, voltou-se para os outros guardas e pediu que o levassem embora. A garota ficou muito zangada, sem entender por que ele sempre a mandava embora. No entanto, ela ainda tinha que começar a sair, e o Mar olhou para o senhor com um olhar incompreensível antes de também sair. Depois que ficaram sozinhos, Sihad disse que sentia que a mulher estava com medo dele, porque ela não respondia a nenhuma de suas perguntas. Mas, novamente, ela não é do tipo que se intimida com uma conversa como essa, então talvez ele tenha imaginado que o Mar seria capaz de obter informações dela, e é por isso que ele está pedindo que o homem descubra quem ela realmente é. O homem, é claro, concordou em fazer isso, e logo eles chegaram a uma sala separada. Asiana bateu em sua porta. Agora ela tinha um curativo no rosto, porque foi forçada a cobrir o rosto na presença de outros homens. O Mar, que estava sentado à mesa, assinava alguns papéis. Disse que se lembrava de que ela havia mencionado que não era de Kronval e também perguntou se ele poderia saber de onde ela vinha. A garota, por sua vez, disse que era de Sergen, aquele pequeno reino na fronteira sudeste com Kronval. O homem, ao ouvir isso, ficou muito surpreso e perguntou se era mesmo verdade, pois ele nem sabia que existia. E se você não olhar o mapa, não saberá que ela existe. Asiana riu e disse que, na verdade, ela era tão pequena que poucas pessoas tinham ouvido falar dela.
A garota só havia parado em Sérgin quando saía de Kronval, mas pelo lado positivo, ela não estava mentindo. Afinal, ela já estava lá há algum tempo. Então, ela se voltou para o homem e perguntou se poderia lhe perguntar algo. O Mar sorriu e disse que é claro que ela poderia perguntar qualquer coisa que quisesse saber. A garota imediatamente falou sobre o local onde havia sido capturada e perguntou por que ele era chamado de Deserto da Morte. Quando o rapaz ouviu isso, ele disse que ela devia estar se referindo ao Deserto da Morte de Jordu. O fato é que ele não acumula água mesmo quando chove, e como resultado não há absolutamente nenhuma água lá. Eca! E por causa do vento constante, a topografia desse lugar está sempre mudando. Então você pode se perder com muita facilidade e, se ficar um pouco confuso em um ambiente tão hostil, pode morrer completamente. Ele também disse que muitos desses viajantes simplesmente morreram nessas areias. Ele também disse que muitos clãs exilados também morreram em Jarda. É por isso que ele é chamado por muitos de Deserto da Morte. A Ciana se deu conta de tudo naquele momento, e não foi nenhuma surpresa o fato de ela não ter encontrado ninguém pelo caminho, nem mesmo água. O Mar ficou em silêncio por um tempo e depois, sorrindo, disse: além disso, há rumores de que existe algum tipo de maldição no deserto. O homem, sorrindo, também disse que não era que ele acreditasse nos rumores, no entanto, muitas pessoas diziam isso. Ele mesmo estava se esforçando o tempo todo para resolver o mistério dessa garota. No entanto, ele não conseguiu descobrir se ela estava mentindo ou não. Então, o Mar decidiu testá-la e perguntou se ela sabia que Kratia e Pesian estavam brigando. A garota, ao ouvir isso, fez uma cara de surpresa e respondeu que não fazia ideia. Ela certamente sabia que Kratia era liderada por pessoas que eram contra a fundação de Pesian. No entanto, ela não fazia ideia de que as nações estavam realmente brigando. O homem disse que o conflito entre Kratia e Pesian está amadurecendo ultimamente. É por isso que suas relações com aquele estado estão um pouco tensas, o que significa que a senhora Zina não sabia disso. A garota imediatamente deu uma desculpa e disse que as notícias sobre a situação no sul demoraram a chegar ao norte. Portanto, ninguém em sua cidade havia falado sobre isso ainda. O Mar disse que agora tudo estava claro para ele. E a moça, por sua vez, pensou sobre isso. Também disse que agora ela entendia porque havia sido confundida com uma criminosa. A própria Ziana ficou incrivelmente surpresa com a sorte que teve de encontrar o rei e perguntar a ele o caminho para o estado inimigo, mesmo estando na prisão em que havia sido aprisionada. Agora estava claro para ela sobre o que ela havia alertado todas aquelas pessoas, e a garota decidiu que deveria agradecer por ainda não ter sido enforcada por suas fortes suspeitas. O Mar ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou se poderia fazer uma pergunta para ela. A garota sorriu e disse que é claro que ele poderia. O homem, por sua vez, perguntou sobre o deserto e perguntou se o guia não recomendava evitá-lo por todas as estradas. A moça disse que todos os nortistas que vão a Takratia vão por aquele caminho, e ela o conhecia bem. Também lhe haviam oferecido o caminho inverso, mas ela havia se recusado a fazê-lo de qualquer maneira. Agora o homem estava ainda mais surpreso com o fato de ela ter optado por uma opção que poderia ter lhe custado a vida. Na verdade, ele ainda não tinha certeza se ela estava mentindo para ele. No entanto, ele poderia dizer com certeza se o motivo pelo qual ela havia decidido atravessar o deserto era verdadeiro. Era agora que o Mar estava determinado a descobrir o que estava por trás de sua bela máscara. Então o homem lhe perguntou qual era o motivo de sua visita ao local. A garota disse que de fato as montanhas do continente do norte mudam de cor a cada estação e são cobertas por belos campos verdes, mas não tem uma única coisa muito interessante, que são os oceanos de areia. Disse que era por isso que ela queria conhecer o deserto durante toda a sua vida, porque ele a atraía muito e ela gostaria de aprender todos os seus segredos e mistérios. O Mar, quando ouviu tudo isso, disse que entendia, mas, na verdade, ficou comovido com a história, porque nasceu nessa cidade e cresceu no deserto. Entretanto, ele nunca havia pensado que outras pessoas poderiam se interessar por essa área. Em seguida, ele perguntou o que ela achava, agora que tinha visto esse grande deserto com seus próprios olhos. A Sina ficou em silêncio por um tempo e depois, sorrindo, disse que o deserto era ainda mais fascinante do que ela imaginava. De fato, o deserto era tão magnífico que a garota nem se importou em derreter sob o sol escaldante sem água ou comida. E é por isso que ela ficou tão surpresa quando soube que um lugar tão bonito era chamado especificamente de Deserto da Morte. O Mar sorriu para ela e percebeu que essa mulher não estava mentindo, afinal. Ele disse que agora entendia tudo e que achava que ela era a única garota no mundo inteiro que poderia chamar o Deserto da Morte de belo.
Azuna sorriu de volta para ele, e o homem pensou no fato de que ele tinha certeza absoluta, porque qualquer pessoa poderia dizer isso se olhasse nos olhos dela. Então, de repente, o homem tirou uma coisa do armário, virou-se para a garota e perguntou se ela a reconhecia. Azina, ao vê-la, ficou imediatamente muito feliz, pois era sua preciosa bolsa. O homem disse que eles haviam examinado todos os itens e que, com certeza, devolveriam tudo que não levantasse suspeitas. O Mar também disse que os itens que pareciam duvidosos, eles teriam que guardar. A garota não demonstrou nenhuma emoção em seu rosto, mas achou que não foi tão ruim quanto poderia ter sido. O diário é o item mais importante, mas ele tem um feitiço especial de proteção. Portanto, em caso de qualquer coisa, ela não deve ser exposta. Então, o Mar disse de repente que a inspeção havia terminado naquele dia e que ele tinha certeza de que haveria com frequência novamente, o que o deixou feliz. A garota sorriu para ele e disse que isso seria muito bom, e ela mesma ficaria feliz, pois era muito difícil para ela ficar em um lugar por muito tempo. Mas quando havia alguém com quem conversar, o tempo seria curto. Pouco depois de Ashtina sair de seu escritório, outro homem apareceu de repente para o Mar. Era Nazir. E assim que entrou no escritório do homem, ele lhe disse para vigiar o harém por um tempo, pois uma garota finalmente havia sido colocada lá. O homem, quando ouviu isso, ficou muito surpreso e perguntou de que forma, pois ele era um domador de pedras e não queria seguir nenhuma garota até lá. De fato, os guerreiros do deserto sempre foram muito fortes e impiedosos, pois se você quiser sobreviver nas terras devoradoras de almas, simplesmente não há outra opção. E entre todos esses guerreiros havia aqueles que viviam apenas para servir ao Khon, independentemente da afiliação ao clã. É por isso que esses guerreiros passaram a ser chamados de domadores. Nazir é um desses domadores. Ele é o melhor de todos. O homem, por sua vez, ficou desconfiado, e voltando-se para o Mar, perguntou apenas para ser informado de que agora estava falando de um estrangeiro. Mas o homem sorriu e disse que aparentemente não estava muito feliz com a notícia. Mas não havia escolha. Ordens são ordens. Nazir, por sua vez, se perguntou quem ela era. Ela era tão importante que ele, o melhor homem do mundo, foi enviado para protegê-la. O Mar disse que, de fato, muitas coisas sobre ela parecem bastante suspeitas. O motivo de sua vinda a este lugar é claro para ele, mas seus pertences levantam muitas questões. Além disso, ele achou que deveria começar com o fato de que uma mulher viajando sozinha já era um fenômeno estranho. Mas Nazir ainda não entendia que se ela era tão alarmante, por que não matá-la? E por que se dar a todo esse trabalho? O Mar suspirou pesadamente e disse que ela certamente não parecia ser uma espiã. Em sua opinião profissional pessoal, portanto, havia algo mais por trás do caso. Ele disse que isso é muito estranho, mas também acrescentou que, na verdade, ele não é o único que faz esse tipo de pedido a Nazir, essa também é a ordem da Sihad, e ele tem certeza de que há uma razão especial para que o homem a leve para o harém. Então ele se voltou para o rapaz e perguntou se ele realmente pretendia desobedecer à ordem do Senhor. O rapaz, por sua vez, suspirou pesadamente e virou-se para o outro lado e percebeu que, afinal, teria de obedecê-lo. E o cara não teve escolha. Quando a noite chegou, Azina deitou-se em sua cama e pensou em Umar, com quem tivera uma conversa bastante fascinante. Para ela, ele parecia ser um homem muito bom. No entanto, ela estava se perguntando se era verdade que ele acreditava que ela era uma viajante. Especialmente devido às suas recentes travessuras, ela não ficaria surpresa se ele pensasse que ela era realmente uma espiã. De fato, Cromwell e Krasa são aliados muito amigáveis, e ambos os estados são, coincidentemente, se a identidade de Assina fosse revelada depois de ela ter admitido que estava indo para Kratia, sua família poderia estar em grandes apuros. E em princípio toda a Cromwell também, e era por isso que a garota tinha que tomar tanto cuidado para não ser vista por ninguém. Ela suspirou pesadamente e pensou no fato de que certamente seus pais não se deixariam levar tão facilmente por um conflito. Mesmo assim, seu pai sempre apoiou sua jornada e se orgulhou dela, e sua mãe. Apesar do fato de ser bastante rígida com a filha, ela ainda a ama com toda a sua alma, e Azina não gostaria de causar muitos problemas a elas. Afinal de contas, ela já acrescentou cabelos brancos a eles durante todos esses anos. Ela estava atormentada pela culpa e não sabia o que fazer, mas de repente alguém bateu em seu quarto. Era Nur, e ela perguntou à patroa se podia entrar. A moça olhou para as horas com surpresa, pois já era bem tarde, e perguntou. A empregada respondeu que um domador havia chegado para protegê-la. Quando Assina ouviu isso, ficou muito surpresa. Ela não sabia por que ele havia chegado, pois se lembrava de que ele era o guarda-costas de Hawking, mas disse à empregada que ele poderia entrar.
Entretanto, sem nenhuma surpresa, ele abriu a porta rapidamente e foi direto até a garota. Ela ficou indignada e disse que não deveria ser a primeira a entrar no quarto, mas o homem não se importou. A China olhou para o rosto dele e percebeu que ele provavelmente estava pensando a mesma coisa, ou seja, o que diabos uma pessoa desprezível como ela estava fazendo neste lugar. No entanto, a garota havia se acostumado com esse tipo de coisa ao longo dos anos, então isso não a surpreendeu nem um pouco. Era raro que estranhos fossem recebidos de braços abertos. E em uma situação como essa, a China deveria ser muito educada e observar absolutamente todas as boas maneiras. Assim, a garota, sorrindo, disse que estava muito feliz em vê-lo e também se desculpou. Ela disse que não tinha tido a oportunidade ou tempo para cobrir o rosto. Ela também disse que tudo isso se devia ao fato de ainda não ter se acostumado com a etiqueta local, portanto, esperava que ele entendesse. Nazir olhou para ela com surpresa e não entendeu o que estava acontecendo. Ele havia sido informado de que ela era uma fugitiva da prisão. Por isso, ele achava que ela teria um corpo mais forte e mais vigoroso. Mas ela era uma garota bastante franzina, e ele não entendia como ela poderia ter saído de uma prisão tão vigiada. E de alguma forma, conseguiu se arrastar do continente norte até eles. O garoto percebeu que devia estar realmente cometendo um erro. Ele não deveria ter olhado para a jovem com tanta atenção. E foi por isso que ele pediu desculpas por sua grosseria. Gostaram do vídeo? Deixem o like e se inscrevam no canal para os próximos.